Bang! Outra colisão em Júpiter. Vamos ver. Gigante gasoso, o maior planeta do Sistema Solar, 318 vezes maior que a Terra, 2,5 vezes maior do que o resto dos planetas do Sistema Solar juntos. Mais uma coisa interessante. Se ficasse maior, na verdade se tornaria menor. Veja, com mais massa, o planeta seria mais denso. Isso faria com que começasse a se puxar sobre si mesmo. Os cientistas dizem que esse gigante poderia ter massa 4 vezes maior, mas ainda manter o mesmo tamanho. Ele leva 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo. É o planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar e é atingido por muitos objetos espaciais o tempo todo. Isso foi descoberto durante a observação de astrônomos amadores que viram algum flash incomum em sua superfície. Eventos de impacto causam flashes assim, e por algum motivo, esse gigante recebe mais colisões do que outros planetas. Em 1994, os astrônomos descobriram o Shoemaker-Levy 9, um cometa que se separou e colidiu com Júpiter. Seu tamanho original era aproximadamente o daquele que fez os dinossauros desaparecerem. No entanto, se desfez em mais de 20 fragmentos que escureceram a superfície do planeta e ela permaneceu assim por meses. 15 anos depois, em 2009, os cientistas viram uma mancha negra em Júpiter, do tamanho da Terra. Foi o resultado de um asteroide de cerca de 200 a 500 metros de tamanho. O maior asteroide registrado na Terra atingiu a área de Tunguska, na Rússia, em 1908. Ele causou uma explosão maciça, mesmo que ninguém tenha encontrado uma cratera. Mas por que Júpiter é alvo de tantos objetos espaciais? Asteroides e cometas passam pela Terra e por Júpiter quase na mesma velocidade. A densidade numérica do objeto espacial que pode interagir também é quase a mesma, mas a seção transversal do que eles podem atingir é muito diferente. Júpiter tem 11 vezes o diâmetro do nosso planeta, o que significa que tem cerca de 125 vezes a seção transversal. Quanto mais massivo for algum planeta, mais forte será sua atração gravitacional, então atrairá alguns objetos espaciais à deriva. Nosso campo gravitacional é mais fraco que o de Júpiter. Se algum objeto passar perto de nós se movendo a uma velocidade de cerca de 36 mil km por hora ou menos, nossa gravitação o atrairá. Asteroides e cometas geralmente se movem em velocidades maiores. Júpiter atrai a maioria deles. Se nosso planeta fosse atingido por objetos tão grandes e com tanta frequência, teríamos uma extinção como a dos dinossauros milhares de vezes mais frequente. Em 2020, os cientistas descobriram que havia um asteroide incomum na órbita de Vênus, o primeiro lá, do tamanho de uma pequena montanha e rico em minerais que podemos encontrar nas rochas profundas da Terra. Eles até acreditam que poderia ser uma pista para um conjunto maior de asteroides criados quando nosso sistema solar estava se formando. Esse não é o único mistério em torno de Vênus. O planeta tem ventos incrivelmente violentos que impulsionam nuvens e tempestades ao seu redor a velocidades superiores a 355 km por hora. Isso é 60 vezes mais rápido do que sua rotação. Além disso, os cientistas ainda não têm certeza do que aconteceu com os oceanos. Eles creem que pelo fato de o planeta estar tão perto do Sol, a água evaporou e entrou na atmosfera como vapor, que por sua vez prendeu o calor vindo do Sol. Calor esse que teria vaporizado cada vez mais água ao longo do tempo. Vênus provavelmente tinha um ambiente parecido com o da Terra, mas muito tempo atrás. A teoria diz que muitos cometas e asteroides colidiam com ele. Muitos pedaços do planeta saíram voando por toda parte. Alguns podem até ter se chocado com a Lua da Terra. Partes que bateram aqui provavelmente estão enterradas muito profundamente, já que temos maior atividade geológica do que a Lua. Urano também teve uma colisão, só que mais séria do que asteroides. O resto dos planetas do nosso sistema solar tem principalmente um eixo de rotação que meio que aponta para cima do plano eclíptico. Urano está inclinado, deitado de lado, então uma estação lá dura 42 anos, quando o polo sul ou norte está apontado para o Sol. A maioria dos planetas também gira no sentido anti-horário quando você os vê de cima do nosso sistema solar. Vênus faz o oposto, o que significa que talvez tenha sido chutado do seu eixo há muito tempo. Urano pode ter colidido com esse outro corpo espacial há milhões de anos. Quando nosso sistema solar ainda era muito jovem, a configuração orbital de Saturno e Júpiter pode ter se cruzado. Suas forças gravitacionais meio que criaram um momento orbital e o transferiram para Urano. Isso o retirou do eixo. Milhões de asteroides orbitam o Sol e não muitos passam pela Terra de tempos em tempos, então não temos corpos espaciais perigosos vindo em nossa direção.
O plano é visitar Marte na década de 2030 e os cientistas esperam que este não seja alvo de corpos espaciais maiores. Novas crateras aparecem no planeta vermelho a cada 1 ou 2 dias. Elas podem ter 4 metros de diâmetro, o que significa que poderiam ter sido formadas por objetos do tamanho de uma bola de futebol. Como a atmosfera lá é mais fina que a nossa, corpos menores podem entrar mais facilmente. A maior parte do norte marciano é de planícies lisas. O sul é mais alto, cheio de crateras, e o interior tem uma quantidade surpreendente de metais raros. A teoria diz que isso ocorre porque um grande corpo celeste colidiu com Marte e rasgou uma parte de sua metade norte. Detritos daquele asteroide circundaram o planeta e depois se misturaram em 2 pequenas luas que o orbitam. Também temos rochas de Marte na Terra, encontradas no deserto do Saara, na Antártica e em alguns outros lugares. Algumas têm gás, que é quimicamente o mesmo que o da atmosfera de Marte. As rochas provavelmente vieram de uma grande explosão em que algum asteroide ou meteoro maior ejetado de Marte pousou em nosso planeta. A atmosfera de Mercúrio também é fina, então ocorrem muitas colisões menores ali. Imagine acordar, ir até a sua janela e ver que há chuvas de micrometeoros todas as manhãs, o que é algo que acontece em Mercúrio. Esse estranho padrão climático molda sua atmosfera, chamada exosfera. Mercúrio é tão denso que seu núcleo de ferro pesado representa 2/3 da sua massa total. Os cientistas acreditam que poderia ter sido maior no passado, mas o excesso de colisões raspou sua superfície. O planeta tem sido constantemente bombardeado por rochas do espaço que deixaram marcas com crateras. Planícies na superfície parecem ter sido criadas devido à lava vulcânica derramada sobre a superfície e que depois secou suavemente. Muitas crateras estão cheias desse material, o que significa haver mais uma coisa que abalou o mundo de Mercúrio: vulcões. Existe um grupo incomum de asteroides descobertos perto de Netuno, o que inclui uma ampla gama de tamanhos, desde grandes áreas metropolitanas a seixos minúsculos. Acredita-se que venham de um grupo de asteroides chamado Cinturão de Kuiper. Ele faz um anel bem além de Netuno. No entanto, esses novos asteroides têm cores diferentes do Cinturão de Kuiper. Eles ficam tão longe do Sol que sua superfície deveria ficar quase intocada, mas possuem uma cor semelhante à dos asteroides arrastados pelo Sol ao redor de Júpiter. Como o resto dos planetas, Netuno recebe calor do Sol, mas há algo misterioso dentro dele que faz com que gere mais calor do que recebe. Isso afeta seu clima, que é o mais estranho de todo o sistema solar. Tempestades enormes, ventos insanamente fortes, nuvens parecidas com cirros que mudam rapidamente o tempo todo. Há manchas escuras em sua atmosfera que aparecem e desaparecem. Por aqui, recebemos 1000 vezes mais luz solar do que Netuno. Gigantes gasosos como Saturno e Júpiter podem nos proteger de asteroides. Sem eles, os grandes impactos que criaram detritos suficientes para formar luas e outros planetas aconteceriam com mais frequência. Há um enorme asteroide indo em direção a Saturno, que pode fazer um sobrevoo em potencial em 2031, mais de 10 vezes maior do que o asteroide que causou a extinção dos dinossauros. Titã, uma das luas que orbitam Saturno, é 80% mais massiva que a nossa e a única do nosso sistema solar com uma atmosfera. É 1,5 vezes mais espessa que a nossa Lua e consiste principalmente de nitrogênio, como a nossa atmosfera, e que ninguém sabe de onde veio. No entanto, ao contrário de Saturno e da maioria dos outros lugares do nosso sistema solar, essa Lua tem um potencial real para hospedar a vida.